A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre as 30 moedas que selaram o destino da humanidade. O motivo de Judas ter traído Jesus foi por simples ganâncias, sendo as 30 moedas de prata o preço de um escravo. Lá em Mateus 26, 14, diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes. No 15, ele disse: Que me queres fazer? Eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. No 16, desde então buscava a oportunidade para entregar. Então veja bem, Judas foi lá entregar Jesus, pediu 30 moedas de prata e depois agora ele ficou esperando uma oportunidade, para entregar Jesus. Essa quantia era o preço combinado com os principais sacerdotes antes da última ceia. Essa profecia das 30 moedas de prata refere-se à traição de Jesus por Judas Iscariotes, que foi pago com esse valor cumprindo profecias do Velho Testamento. Esse valor é significativamente pequeno, ou insignificante, que era muito pequeno, era do escravo que era sem valor. Porque, segundo a lei mosaica, 30 moedas de prata era o preço de um escravo ferido, simbolizando como Jesus Cristo foi tratado como um servo desprezível pelos líderes religiosos, sendo esse valor baixo e desvalorizado, de Jesus na visão de seus inimigos, que não o reconheciam como o Salvador. Então foi muito desvalorizado, que eles não conheciam ele, achavam que ele era um agitador, E se Jesus viesse hoje, será que não aconteceria a mesma coisa? Eu acho que sim, Acho que seria pior, Pior do que foi naquela época. Êxodo 21, 32. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-lhe-ão 30 ciclos de prata, ou 30 moedas de prata, para seu senhor. E o boi será apedrejado. Um boi que causasse a morte humana deveria ser destruído, mas o proprietário não sofreria maiores punições, que se o mesmo pagasse as 30 moedas da sua vida que seria poupada. Então veja bem, se ele desse 30 moedas, sua vida ia ser poupada. A profecia mencionada em Zacarias capítulo 11, sobre o preço pelo qual Jesus seria avaliado, Para os líderes religiosos, 30 moedas de prata representavam uma quantia insignificante, talvez como um insulto para se ter o valor, de Jesus Cristo. Então, podia ser um insulto, que era muito baixo o valor. Zacarias 11, 12 diz assim: E eu disse-lhes, se parece bem aos olhos dar-me o que é devido, e se não deixa aí, E perante o meu salário de 30 moedas de prata, assumindo a função de pastor messiânico, Zacarias, exigiu seu salário por serviços prestados. Seu salário foi de 30 moedas de prata, o preço de um escravo sem muito valor. Foi este exatamente o mesmo preço pago por Jesus Cristo, quando foi traído por Judas, Quanto valeria esse escravo hoje, Quanto custava esse valor hoje? Como seria, Qual o valor dessas moedas hoje? Hoje em dia, essa quantia de 30 moedas de prata, em valores atuais, teria dificuldade, de se avaliar, pois dependia do valor da moeda daquela época, que tinha muitas moedas circulando, Ter um valor exato de uma interpretação para determinar o poder de compra daquela época, Tinha que ver como podia ser o poder de compra daquela época. Usando o valor da moeda de Tiro, por exemplo, o preço de um escravo sem muito valor seria cerca de hoje, mais ou menos, R$ 990, ou mais, um pouquinho mais, um pouquinho menos,
né? Foi aproximadamente, né? Pelos valores daquela época. Então estava se calculando através do valor da moeda de Tiro, né? Que era cada lugar tinha uma moeda, né? Então tinha valores diferentes, porque dependia da grama da moeda, né? As moedas de prata normalmente era por grama. O ciclo era 11,424 gramas, né? Era 11,424 gramas. Então, né? Aí dependendo da quantidade de prata que tinha naquelas moedas. Mateus 27, 3. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento e as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e os anciões. No 4. Dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que vos importa? Isso é contigo, o problema é seu, né? Eles falaram, como fosse hoje, né? O problema é seu, você quis fazer, agora pega as consequências para você, né? No 27, 5 diz assim, e ele atirou para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar. Então veja bem, depois que Jesus foi condenado, ele sentiu remorso. Devolveu o dinheiro aos sacerdotes, né? Vendo que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso por ter traído um inocente. Qual foi o destino desse dinheiro? Vamos lá. Os sacerdotes, vendo que esse dinheiro não é lícito pôr no tesouro do templo, comprou um campo de um oleiro. A compra deste campo foi vista como a realização de uma profecia bíblica. O valor de 30 moedas se referia à compra de um escravo ou um terreno que ficou conhecido como Campo de Sangue, onde estrangeiros eram enterrados. Lá em Mateus 27, 6 diz assim, e os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são de preço de sangue. No 7, e tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo de um oleiro para a sepultura de estrangeiros. Então, veja bem, era para pôr estrangeiros, né? E até, às vezes, também criminosos também. No 27, 8. Por isso foi chamado aquele campo até os dias de hoje o campo de sangue. No 9. Então se realizou o que vitificara o profeta Jeremias. Tomaram das 30 moedas de prata, preço de que foi avaliado por certos filhos de Israel que avaliaram. E deram-lhe pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Então, veja bem, aqui, Mateus estava falando aqui, né, que foi dado ao oleiro conforme foi determinado esse valor. A morte de Judas, será que Judas foi salvo? Será que foi? Vamos lá, Mateus 25, 27, 5, no final diz assim, foi-se enforcar. Paulo, no Atos dos Apóstolos, fala que Judas, ao se enforcar, o galho quebrou e ele caiu de cabeça no precipício, né? Ou no barranco ali, né? Ou aquele caiu lá de cima, né? E suas vísceras saíram fora do seu ventre. Então, veja bem, Paulo diz assim, Atos 1, 18, ora, este adquiriu um cão com os galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Depois que Judas se enforcou, seu corpo caiu, quando a corda arrebentou, ou quando foi cortada, não se sabe, né? Não se tem, Paulo não fala isso, só fala que ele caiu de lá e arrebentou, né? Se arrebentou. A crença cristã é que Judas foi para o inferno, né? Pois além de trair Jesus, ele se suicidou, um ato que é visto como um sinal de que ele não se arrependeu de verdade, né? Então ele não se arrependeu não, ele ficou ali com remorso só, né?
A Bíblia refere-se a esse filho da perdição, né? Refere-se a ele como filho da perdição, pela traição, pela tradição cristã, indicando que ele recebeu a pena que cometera pelo seu crime. Então, está lá, depois você dá uma lidinha lá em João 17, no versículo 12, né, para saber. Mas o que diz assim, em vez de se arrepender verdadeiramente e pedir perdão, ele se entregou ao desespero e tirou a sua própria vida, um ato considerado como um pecado grave e um tipo de auto-rejeição do amor divino. A principal falha de Judas não foi a traição em si, mas a falta de fé na misericórdia de Jesus para perdoá-lo. Então, veja bem, ele podia pedir perdão para Jesus, que ele ia ser salvo, mas ele foi a falta de fé. Ele não acreditou que Jesus era o Salvador, né? Ele queria só o dinheiro. Depois que se arrependeu, é que nem as pessoas que fazem coisa errada, depois se arrependem, mas não pedem perdão para Deus. Continua só achando que está tudo bem. Não, quando você erra, você tem que pedir perdão para Deus, tem que se arrepender. Olha lá, não acreditando, né? Ele não acreditava que Jesus pudesse perdoá-lo. E essa descrença foi o fator determinante. Então veja bem, ele não pediu para Jesus para perdoar, mas ele achou que estava fazendo a coisa certa. Se matar, acabaria tudo. Não acabaria não, porque agora sim. Agora, quando Jesus voltar, ele não vai ser arrebatado. E quando for no juízo final, ele não vai ficar na Jerusalém Celestial, ele vai lá para o lago de fogo do inferno. Vai ficar lá, porque ele fez algo, né, terrível e não se arrependeu. O suicídio é o fato de se enforcar é visto como o ápice de seu desespero, uma rejeição direta à vida e ao amor de Deus. Então, veja bem, esse arrependimento é um ato de desespero. Muitas pessoas se suicidam, eles não têm mais, porque Deus, ele deu a vida para nós, mas nós não podemos tirar a vida nossa. Nós temos que perseverar, né, até o nosso tempo de vida. A gente não sabe qual vai ser, o que será que vai acontecer amanhã? Será que nós vamos estar vivos ou não? O que pode acontecer no dia seguinte? Né? Só Deus sabe. Mas quando nós tiramos a nossa vida, nós tiramos, né, o nosso lugar lá nos céus, porque não podemos tirar a nossa vida. Né? Porque aí é um ato que Deus vê como uma descrença nele, né? De todo o trabalho que Deus fez para o ser humano estar hoje aqui, ele tira a sua vida, então ele perde, né? Perde o lugar lá no paraíso, né? E isso vai causar uma grande pena para ele, né? Porque vai ficar lá eternamente no lago do fogo do inferno. Então é isso que significa aqui as 30 moedas, né, de prata. As 30 moedas de prata foram traídas por Judas por causa da ganância, né? E se tornou que um ato de sangue, né? Porque tirou a vida do inocente. Mas tudo isso já estava previsto já no Velho Testamento, né? Jesus tinha que passar por isso. E Judas também tinha que passar por isso, porque também está descrito, né, na Bíblia. Então, tudo que aconteceu na época de Jesus, tudo foi o plano de Deus, né? Então, o diabo usou Judas, né? Como ele usa, às vezes, nós para fazer as coisas erradas. Deus sabe o que vai acontecer conosco, né? Mas Deus não interfere, porque ele pode até nos alertar. Mas se nós não nos arrependemos dos atos que fizemos de errado, não vamos conquistar o paraíso lá nos céus, como Judas não conquistou. Amém? Deus abençoe a todos, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa seu likezinho, inscreva-se no meu canal e não deixa de visualizar, né? E compartilhe com seus amigos, que é muito importante você conhecer a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima.